A pessoa mais difícil para lidarmos na vida, mais conflituosa, mais temperamental ou mais amarga, via de regra, é aquela pessoa que nós vemos diante do espelho. Nós somos o nosso maior problema. Nós somos a pessoa mais difícil de se lidar. Às vezes, o nosso maior problema é que nós não sabemos lidar com as tensões e conflitos do nosso coração. Às vezes as circunstâncias já estão serenadas, mas o nosso coração ainda está tempestuoso. O Salmo 116, versículo 7, o salmista chamou a atenção dele mesmo. Puxou a orelha da sua própria alma, exortou a si mesmo nestes termos: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Às vezes, Deus manifesta a sua graça, seu cuidado, sua providência, nos livrando, nos guardando do mal, de tropeços. Abençoa nossa casa, abençoa-nos com salvação, com perdão, com alegria. E mesmo assim, a nossa alma vive uma turbulência, perturbada, inquieta, desassossegada. E esse desassossego não tem a ver com o que está acontecendo à volta, com as circunstâncias, com os fatos, mas com os sentimentos internos. Tem hora que você precisa se olhar no espelho e exortar a você mesmo, encorajar a você mesmo, dizer para a sua alma: volta, minha alma, ao teu sossego. Para com essa inquietude, pare com essa ansiedade, pare com esses temores. Descansa em Deus, porque Ele já tem sido generoso para contigo. Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um dos temas mais vitais do cristianismo. Uma mensagem que parece que está bastante ausente dos púlpitos, das igrejas. E, não obstante isso, é o assunto mais importante para a sua alma. Eu quero conversar com você sobre o arrependimento e examinar este assunto à luz de Marcos 1,15, Lucas capítulo 3. Arrependimento é uma palavra quase desconhecida no meio cristão hoje. Estamos vivendo um cristianismo muito light, que não faz nenhuma exigência e que oferece todas as vantagens. Um cristianismo de adesão e não de conversão. Um cristianismo onde as pessoas adentram para os umbrais da igreja, mas a vida não é transformada. Um cristianismo que procura atrair e agradar as pessoas, sem tocar no ponto nevrálgico da vida delas, a necessidade do arrependimento. O arrependimento foi a mensagem central dos profetas. Foi a mensagem central de João Batista, o precursor do Messias. Foi a essência da própria pregação de Jesus. Quando ele apareceu pregando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta foi a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos pais da igreja, dos reformadores. Esta é a mensagem que a igreja deve pregar até Jesus voltar. Mas o que é arrependimento? Quem precisa se arrepender? Quais são as promessas feitas àqueles que se arrependem? Arrependimento significa uma mudança, uma reviravolta na vida. É você mudar sua mente, seu coração e sua vontade. É você ter plena consciência de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você jamais poderá ser salvo, a não ser que você reconheça isso, se entristeça por isso,
e mude o rumo da sua jornada, voltando-se do pecado para Deus. Arrependimento não é remorso, porque remorso é consciência do erro, tristeza pelo erro, mas não há mudança no remorso. O arrependimento é quando a pessoa reconhece que errou, reconhece o seu pecado, se entristece por ele, mas dá meia volta e se volta para Deus. João Batista apareceu percorrendo toda a região do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em outras palavras, não há perdão de pecados a não ser que haja arrependimento. Como uma pessoa jamais vai procurar um médico sem ter consciência que está doente. É por isso que Jesus Cristo disse: eu não vim chamar os sãos. O médico não veio procurar os sãos, mas os enfermos, os doentes. Eu não vim procurar os justos, mas os pecadores. Isso significa que somente pode ser salvo quem reconhece que é pecador. Porque quem é pecador e reconhece isso, corre para os braços do Salvador. Primeiro você se arrepende, depois você crê. Crer sem arrependimento não faz sentido. É por isso que hoje estamos vivendo um cristianismo tão frágil, tão vulnerável, tão superficial. Por quê? Porque as pessoas querem crer, mas elas não reconhecem que são pecadoras. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre arrependimento? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando de convicção de pecado? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa se desesperar de si mesma para então colocar sua esperança em Deus? Sem arrependimento não tem salvação. Arrependimento é vital. E é necessário que você agora pare um pouquinho e pense: quem sou eu? Talvez você pense: mas eu me arrepender de quê? Eu sou uma boa pessoa, sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom patrão, um bom empregado, eu sou até um bom cristão. Eu até frequento uma igreja, tenho minha Bíblia, faço minhas orações. Arrepender-se de quê? Você se arrepende de quem você é. Você é pecador. E você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador. A essência da sua vida, da sua alma, está completamente atingida, contaminada pelo pecado. O pecado brota do nosso coração. E a não ser que eu reconheça isso, profunda e sinceramente, eu jamais buscarei abrigo nos braços do Salvador. Jesus Cristo foi peremptório: arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro eu dou as costas para o pecado, depois eu viro o rosto para Jesus. Eu não posso crer e ao mesmo tempo viver no pecado. Eu não posso abraçar o Salvador e ao mesmo tempo viver neste cipoal do pecado, escravo do pecado. Porque Jesus Cristo veio como nosso libertador. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não pode quebrar essas correntes que prendem você. Você não pode sair dessa prisão, dessa masmorra existencial, dessa sepultura espiritual. Paulo diz, portanto, que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando você reconhece que você é pecador, se arrepende de ser pecador e se entristece pelos seus pecados, então você busca refúgio em Cristo e imediatamente você recebe dele o presente da vida eterna. A grande pergunta é: você já se arrependeu dos seus pecados? Você reconhece que você não pode ser salvo pela sua própria justiça, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, pela sua própria religião, pelos rituais e sacrifícios que porventura você venha a fazer? Você tem plena consciência que não há mínima chance de você salvar a você mesmo? Você tem plena consciência que a sua carne, o seu desejo natural que brota de dentro de você, afasta você de Deus? Então, se você reconhece que você é um pecador, que você nasceu em pecado,
que o salário do pecado é a morte e que você não pode livrar-se de seus pecados pelas suas próprias maneiras e formas, então agora você está apto a correr para os braços do Salvador. Você está pronto para crer, e quando você crê, você tem a vida eterna. Eu vou orar por você. Agora você pode tomar a sua decisão. Eu te peço, ó Deus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos ouvindo, gerando neles o arrependimento para a vida e concedendo a eles a fé salvadora. Em nome de Jesus. Amém. O homem foi criado para amar a Deus e amar ao próximo. O amor é a essência da lei, é o resumo da lei, é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. Por isso, a lei de Deus pode ser resumida em amar a Deus e amar o próximo. Os 10 mandamentos que foram entregues em 2 tábuas, a primeira tábua contendo os 4 primeiros mandamentos, trata da nossa relação com Deus. A segunda tábua, contendo os 6 últimos mandamentos, falam da nossa relação com o próximo. Portanto, o amor cumpre todos os mandamentos de Deus e o amor é o resumo e a essência desta lei de Deus. O grande problema do homem é que ele pega este amor e o endereça de forma errada. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo, a sua última carta, e fazendo uma descrição da decadência da sociedade, da corrupção da sociedade, elencando 18 vícios ou pecados que esta sociedade pratica, ele cuidadosamente vai dizer que a corrupção do homem, a decadência da sociedade, se deve ao fato do seu amor estar mal dirigido. E ele cita 3 exemplos deste amor mal dirigido. Ele diz que os homens serão egoístas, avarentos e amantes dos prazeres, em vez de amar a Deus. O que significa isso? Egoísta significa amantes de si mesmo. Avarentos significa amantes do dinheiro. E terceiro, amantes dos prazeres em vez de amar a Deus. O egoísmo, ou o philautós, o amor a si mesmo, é a base e a raiz de todos os outros pecados. Foi este pecado que levou os anjos à queda. Foi este pecado que levou os nossos primeiros pais à queda lá no Éden. Quando o homem se coloca no centro de todas as coisas como seu próprio Deus, então ele se corrompe, ele se bestializa, ele se chafurda no pântano da corrupção. O segundo aspecto é que o homem passa a amar o dinheiro. A palavra philarguros, amante da prata, revela que hoje a nossa sociedade ama o dinheiro mais do que a Deus e mais do que o próximo. Que as pessoas matam por dinheiro, casam-se por dinheiro, descasam por dinheiro, roubam, sequestram, mentem, corrompem por causa do dinheiro. O amor está mal dirigido, o dinheiro é para ser usado para o nosso bem e para o bem do próximo, não para ser um instrumento de opressão do próximo, para o benefício próprio. Este homem que ama o prazer mais do que a Deus, ele não desfruta o prazer, porque o prazer sem Deus traz culpa, traz pesar e traz dor. A essência da vida não é amar a si mesmo, o dinheiro e os prazeres, mas a essência da vida é amar a Deus, amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. E então desfrutaremos de uma vida plena, abundante e feliz.